Coloca para mim o Salmo 15, na versão NVI, por favor. Cumprimenta quem está aí do teu lado e diga: que bom que você veio. Profetiza para ele: hoje é o dia do teu milagre. Profetiza. Olha, se tem alguém sozinho, dá um tchau de longe e diga: hoje é o dia do teu milagre, hoje é o dia da tua bênção. Diga para ele: Deus mandou anjos lá para a tua casa. Enquanto você está na casa dele, ele está mexendo nas estruturas da tua casa. Quem crê nisso, diga amém. Diga glória a Deus. Pode se assentar. Salmo 15, versículo 1. Olha que coisa mais linda, né? Olha que palavra extraordinária Deus tem para nós nessa noite. Aleluia. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aquele que anda sinceramente, que pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com sua língua e nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio, nenhuma acusação contra o seu próximo, cujos olhos o reprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura e nem recebe peitas contra o inocente. Que faz isso nunca será abalado. Veja na versão NVI, nova versão internacional, por favor, que é uma linguagem um pouco mais atualizada. Acharam aí? É essa? Essa é corrigida e fiel. NVI. Ó. Agora sim, vamos lá. O Senhor, quem habitará no teu santuário? E quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo e de coração fala a verdade. Não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra aos que temem ao Senhor. Que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Que não empresta o seu dinheiro visando lucro, e nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Pode deixar o primeiro versículo lá para mim? O que nós vemos hoje é aquilo que é previsto por Deus dentro das Escrituras Sagradas para esse tempo. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, e a iniquidade está em aceleração por todo o planeta Terra, nós estamos vendo sim, não somente o abalo da natureza, o abalo dos mares, dos tempos, do clima, mas também como o maior e mais poderoso abalo moral que já se viu em toda a Terra. Uma quebra de princípios, uma quebra de valores jamais vista. Uma quebra no coração de condutas que antes tempo, até para não cristãos, era tão valorizada, mas que hoje já se perdeu o sentido, e o não dá nada anda na boca e no pensamento de todo mundo. Isso não dá nada, é tudo legal, está tudo jóia, está tudo beleza, só que eu sou o Senhor e não mudo. Eu coloquei as minhas palavras acima do meu próprio nome. E a palavra de Deus, ela vem para trazer confronto para nós. Por quê? Porque somos apenas um espírito vivendo nessa terra, uma experiência humana.
E nós, como espírito, vivendo uma experiência humana, nós precisamos entender que nós não somos desse mundo. Que nós não fomos criados e nem moldados a este mundo. E que este mundo está corrompido pelo maligno. E cada dia mais ele tem tomado espaço. E está chegando a hora de Deus tirar a sua igreja daqui. Diga amém. Mas quem é a igreja? Porque, pastora, eu escuto essa conversa de que Jesus, ele vai voltar desde que eu me converti. Isso minha avó já falava, meu avô já falava, meus tios falavam. E Jesus até hoje não voltou. Para a tua avó talvez já tenha voltado. Vai ter um momento em que ele vai voltar para buscar a sua igreja de forma coletiva. Mas ele vem para nos buscar de forma individual também. E para quantas pessoas que nós vimos no passado, adorando e servindo a Deus, que já partiram para a glória? Que Jesus já voltou para buscar. Chegou teu tempo, filho, volta para casa. Chegou teu tempo, volta para casa. Para essas pessoas, Jesus já voltou. E ele vai voltar ou coletivamente para nos arrebatar, ou ele vai nos tirar dessa temporada. Acabou o teu tempo, cumpriu o teu propósito, você venceu e agora vem comigo. Então Jesus está voltando individualmente e virá para esses dias. Por quê? Porque todos os sinais que você possa imaginar já estão se cumprindo. Tem vida no Mar Morto, tem rio nascendo no deserto. Meu Deus e Pai, as catástrofes estão aí para que a gente possa ver. Os abalos estão aí. 161 mil cientistas, 660 mil cientistas, coisa assim, eu não me lembro exato o número, mas assinaram abaixo assinado, um decreto de que o mundo está entrando em colapso. Que o mundo está colapsando. Que a atmosfera da Terra, a estrutura da Terra está em colapso. E tudo que eles preveem pela ciência é cumprimento do Apocalipse. Esses dias atrás eu estava orando a Deus e estava conversando com ele e disse: papai do céu, o Senhor preveu todas essas coisas, papai. O Senhor preveu os terremotos, as guerras. Senhor, e Deus falou assim: eu não previ, eu vi. Porque Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje e Ele é sempre. E Ele é onisciente, onipresente. Ele conhece o futuro, passado, Ele sabe tudo que houve, tudo que haverá. Ele conhece os meus pensamentos antes de eu colocar a palavra na minha boca, antes de começar a pensar. Ele já sabe, porque Ele é pleno, completo e absoluto. Ele não profetizou, Ele viu o que nós faríamos com o nosso planeta. Porque o que está acontecendo com a nossa terra, não é que Deus está destruindo tudo porque Ele quer fazer seu juízo. Não é o juízo de Deus, é a obra das nossas mãos que está caindo sobre o nosso planeta. Fomos nós que fizemos isso. Fomos nós que criamos o desmatamento em massa. Fomos nós que arrancamos petróleo do subsolo. Fomos nós que arrancamos coisas que não poderíamos ter arrancado. Nós que desequilibramos o planeta. E Deus viu a consequência das obras das nossas mãos. Deus viu o que ia acontecer. O nosso Deus é bom o tempo todo. Ele é bom e sempre Ele é bom. Ele é misericordioso e o que Ele tem para nós é o melhor. O livro de Apocalipse é a fotografia do que o homem ia conseguir fazer sem a presença de Deus. E aí está. Se você ouvir os cientistas, o que eles estão falando, eles não vão dizer que Deus está pondo juízo na terra. Eles não vão dizer que Deus está destruindo e abalando as temperaturas e tal. Eles vão dizer: parem de tirar água do subsolo, parem de tirar petróleo do subsolo, parem de fazer o desmatamento, porque nós estamos destruindo o nosso planeta. Quem está entendendo aí? Porque quando você olha as guerras, você diz: nossa, Deus profetizou isso tudo. Não, Deus viu. Deus contemplou e depois revelou, porque Ele disse: quando chegar no ápice do colapso, quando chegar perto da grande destruição, eu vou tirar aqueles que são meus daqui e vou levar comigo. Mas
Porém, contudo, entretanto, quem são os meus? Porque hoje, se você for fazer uma estatística de divórcio, hoje, a mesma quantidade de divórcio que tem no mundo tem dentro da igreja. Se você for fazer uma estatística hoje, de quantas pessoas se guardam para o matrimônio e esperam o dia para se relacionar debaixo da bênção, como Deus ordena, Senhor da glória, o índice hoje é igual ao do mundo. Perdeu-se o quê? O temor de Deus e a obediência à sua palavra. E sempre a gente diz, eu vou consertar. Eu vou me consertar, quando não deveria ter se estragado, errado. O salmista diz, espera com paciência pelo Senhor. Para todas as coisas tem um tempo, mas o que acontece? Nós, ao longo desse tempo e com a comunhão com esse mundo que está totalmente distorcido, sendo alimentados em internet, sendo alimentados em televisão, sendo alimentados em novelas promíscuas e sem valor, nós, sem perceber, estamos perdendo os nossos princípios, estamos perdendo os nossos valores. E a pergunta do Senhor é: quem habitará no teu santuário? Davi perguntando, escrevendo, quem habitará no teu santuário? Quem vai morar no seu santo monte? Essa é a pergunta, quem? Quem é a igreja? O que tem que ser a igreja? Como tem que ser a igreja? Vamos lá seguir o versículo? Nós não podemos seguir o curso da modernidade, porque nós somos filhos de Deus, nós temos um pai, nós temos um DNA, nós temos um caráter a ser seguido, uma conduta a ser seguida, um estilo de vida que foi proposto para nós. E ele diz, quem é íntegro em sua conduta e prática e que é justo. Quem é íntegro em sua conduta, íntegro na sua conduta inteiro, não é pela metade. Ser íntegro não é simplesmente na questão de integridade, mas ser inteiro em tudo que você faz, sempre fazer o teu melhor, sempre fazer com verdade, sempre fazer sem mancha, sem mistura, com autenticidade de quem pertence a Deus de fato e de verdade. Tem que ser íntegro, tem que ser honesto, tem que ter uma boa conduta e tem que praticar justiça. E a justiça, ela tem que ser praticada para lá e para cá. Precisamos ser justos para com os outros e temos que aprender a ser justo com a gente mesmo. Andar em justiça, andar em santidade, praticar a justiça, sempre agir com justiça, não querer levar vantagem sobre o irmão, não querer levar vantagem sobre o outro, não querer derrubar o outro, aprender a valorizar as pessoas. E nós precisamos começar a rever nossos princípios, com quem nós estamos começando a aparecer a cada dia que passa. Estamos mais parecidos com Deus, a imagem dele em nós, na nossa justiça, na nossa integridade de caráter, na nossa conduta, reflete mais a Jesus, ou de repente, aquilo que você fazia já não faz mais, aquilo que você honrava e prestava com grande valor, hoje você já está deixando de lado. Olha lá, que de coração fala o quê? A verdade. Temos dito tantas coisas, temos falado tantas coisas, temos nos comprometido com tantas coisas, temos declarado tanta fidelidade, temos declarado tanto amor, temos prometido coisas para Deus. Nós temos. Mas será que é a nossa verdade? Aquilo que nós falamos? Será que é de fato verdade a nossa adoração?
Por que eu falo isso? Porque eu quero fazer uma reflexão no dia de hoje. Estamos começando um ano que vai ser o melhor ano da nossa vida. Quando nós nos comprometemos com Deus, será que é verdade que queremos estar comprometidos? Ou será que estamos apenas nos comprometendo porque nós queremos uma bênção que Ele tem para nos dar, e nós nos comprometemos até receber a bênção e depois esquecemos o que falamos para Deus? Enquanto eu estou precisando do meu milagre, enquanto a água está aqui no meu nariz e a enchente está subindo e eu não tenho para onde ir, nesse momento eu abro a minha boca e eu faço votos com Deus e eu lanço palavras minhas que não são a verdade. Na verdade, o que eu quero mesmo é que Ele me tire dessa enchente. O que eu quero é que Ele me livre desse mal, porque depois que eu venho por uma semana, 15 dias e um mês, eu fico ali, daqui a pouco dou as costas até a próxima tempestade. Se nós formos recordar ao longo dos nossos meses com Deus, ou ao longo dos nossos anos com Deus, ou ao longo da nossa vida com Deus, porque eu já tenho uma vida com Deus em 36 anos caminhando com Deus. Ai, Jesus! Se nós formos lembrar de todas as vezes que nós dissemos para Deus que faríamos algo e não fizemos. Se nós formos lembrar durante a nossa história quantas vezes nós levantamos a nossa mão para fazer, para ajudar, para servir, oh meu Pai, ou em secreto mesmo, no nosso quarto de oração, no nosso canto de oração, nós nos comprometemos no particular com o nosso Abba. E eu sei que o Espírito Santo está trabalhando aqui. E eu sei que o Espírito Santo está nos preparando para recebermos o que há de melhor nessa terra. E a Bíblia diz que nós não temos que olhar para o outro nesse momento. Porque quando a palavra de Deus é ministrada ao nosso coração, é para nós, é eu e você. Eu preciso me confrontar, porque aquele que não confronta a si mesmo, que não examina a si mesmo, com certeza vai ser julgado pelos outros. Mas aquele que olha para si mesmo e diz: Senhor, o que eu preciso voltar? Precisamos voltar a praticar algumas coisas que nós já paramos de praticar. Que não usa a língua para difamar, meu Jesus do céu. Nós, às vezes, sabe, eu digo que a gente não pode julgar ninguém. A Bíblia também diz que nós não devemos julgar ninguém. Porque nós não conhecemos as pessoas. Para falar bem a verdade, de coração eu falo, para dizer a verdade, e vocês podem pensar e ver que dá para concordar comigo. Eu não conheço nem eu. Eu não sei nem quem eu de fato sou, do que eu sou capaz, porque a gente se surpreende com a gente mesmo ao longo da vida, sim ou não? Tem vezes que você enfrenta circunstâncias que você diz: eu nunca pensei que eu fosse capaz de vencer isso. Eu nunca pensei que eu fosse forte o suficiente. Ou então faz uma coisa tão errada que você por toda a tua vida abominou, e dali a pouco você está lá no meio daquela lama e se diz: meu Deus, como é que eu fui cair nesse buraco aqui? E a gente se surpreende, porque Deus, Ele vive todo o tempo todo trabalhando para mostrar para nós quem nós somos, porque a gente não sabe. Então, o que eu quero dizer para ti é o seguinte: se eu não consigo nem sequer ter uma avaliação completa, 100% do meu próprio caráter, da minha própria vida, como que eu vou julgar o outro, que eu não estou dentro do coração dele? Amém ou não amém? Você sabe que quando eu começo a ter alguns sentimentos, e eu começo a avaliar meu coração, e às vezes eu digo assim: por que eu estou sentindo isso? Será que isso aqui não está distorcido? Porque muitas vezes a gente não percebe, o orgulho chega. A gente não percebe e as vaidades da vida chegam. Então a gente tem que estar o tempo todo vigiando o nosso coração. Porque os sentimentos dentro de nós, eles se misturam e a gente não sabe discernir o que está sentindo. Nem temos condição de ter a ideia completa de como estamos por dentro. Quem concorda comigo, levante a mão aí. Então, quem somos nós que não conseguimos nem discernir o que nós mesmos sentimos e o que nós podemos?
Quem somos nós para julgar quem é culpado, quem é inocente? E usar a nossa boca para declarar sentença. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Gente, nós escolhemos um lado e defendemos um lado sem ouvir o outro. Nós abrimos a boca para falar de autoridades eclesiásticas, pastores, líderes, sem temor e nem tremor. Hoje nós abrimos as redes sociais, meu Deus, acho que aqueles pastores são todos servos do diabo, porque o que pastores falam deles? Quem já viu isso em rede social, gente de Deus? Meu pai, quem já viu descer lei em cantor e pastor e obreiro e meu Deus, é o que eu digo, o mundo está pervertendo a igreja, ao invés da igreja estar santificando o mundo. A nossa conduta está mais parecida com a conduta do mundo do que com a conduta de Deus, do caráter de Cristo. Não use a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante. Você sabe que nós matamos uma pessoa muito mais. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. A gente com uma palavra, eu não vou dizer para você que eu não acertei umas palavras aí, machuquei gente ao longo da vida, porque infelizmente a língua é um mal peçonhento, e quando você se desequilibra, ela vem, e ela fere. Com certeza eu feri muitas pessoas, e com certeza você também feriu muitas pessoas, e quem sabe você esteja ainda sangrando, morrendo no teu coração, porque alguém abriu a palavra e lançou um mal sobre você. Mas, gente, quando você calunia e difama uma pessoa, você pode matar essa pessoa em vida. E a Bíblia diz que nós não podemos matar. Uma palavra mata um destino. Uma palavra mata um propósito. Uma palavra mata a alegria. Uma palavra anula a bênção de Deus na vida daquela pessoa, quando nós lançamos a palavra. Então Deus está dizendo, quem vai habitar no meu santuário? Aquele que não julga, aquele que é justo no seu proceder, aquele que vê o seu coração, se aquilo que ele está falando é verdade, se ele está sendo sincero, e se ele está caminhando em justiça, tanto para com o outro, quanto para si mesmo. Vende num preço justo, coloca um material bom, quando ele trabalha, ele faz com integridade, isso por inteiro, completo, não faz gambiarra, ele é íntegro. O que ele faz dá para a gente confiar e acreditar. Ele não derruba ninguém, não passa perna em ninguém, e não destrói, não lança calúnia contra o seu próximo. Põe para frente. Olha que coisa linda. Que rejeita. Aí está, nós temos que rejeitar. Nós precisamos sim ganhar e salvar o que é desprezível. Existem muitas pessoas que estão vivendo em pecado, que elas são desprezíveis, e nós temos que ser para elas testemunho, e nós temos que levar a elas o poder de Deus que liberta. Nós temos que ir até elas com o nome do Senhor Jesus, e nós temos que ser o corpo de Cristo, o exemplo de Cristo, para limpá-las, para expulsar os demônios, para curar elas, para libertar elas. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu não posso me sentar com elas, fazer festa com elas, ir aos bares com elas. Eu tenho que desprezar. Por quê? Porque não é o meu lugar. A mesma coisa, nós temos que aprender a fazer escolhas sábias das pessoas que a gente vai sentar na nossa mesa, das pessoas que a gente vai levar para a nossa intimidade, porque se você está sentado com alguém que está fazendo coisas que a Bíblia condena, e você nem está falando, mas está ouvindo, você vai ser preso com elas, porque se você não se põe a defender, se você não confronta, você concorda, e aquele que concorda vai ser condenado pelo mesmo pecado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você está ali, tem uma pessoa ali arrebentando com a vida do Alberto, você sabe que o Alberto é inocente,
Mas você não fala nada e fica falando, e você está quieto ali. Quem se cala consente, meu irmão. E se você está se calando, a pessoa está soltando aquelas palavras, você está comungando com essas palavras. E o que acontece? Não entrará no santuário. Nós temos que aprender a desprezar aqueles que merecem desprezo. Eu não vou ficar aqui, eu vou me levantar dessa roda de escarnecedor. Eu não vou escutar falar do Coferai. Eu sei que ele é um menino esforçado, eu sei que ele está dando o melhor, eu sei que também que ele não sabe tudo, que com o tempo ele vai ser aperfeiçoado. Me desculpe, dá licença, mas se vocês conversarem com essa conversa, eu estou saindo fora. Nós precisamos ter conduta e caráter. Para quê? Para que nós possamos entrar no santuário. Olha lá que coisa linda. Mas honra aqueles que temem ao Senhor. Gente, todos nós, preste atenção, que tememos ao Senhor, temos falhas, sim ou não? Todos nós que tememos ao Senhor, por mais que a gente se esforce, a gente vai errar. Então, se você não consegue ser perfeito, não fique buscando perfeição em ninguém, porque ninguém é perfeito. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Se você for buscar a santa perfeição nas pessoas, você não vai distinguir. Mas sabe quem é homem de Deus? Você sabe quem é mulher de Deus? É aquele que erra, mas se levanta e volta e se aperfeiçoa. Sabe quando você vê um homem de Deus, quando ele enxuga as lágrimas, pede perdão e continua andando, e continua servindo, e continua adorando? Essa é a diferença entre aquele que é desprezível e aquele que é um homem de Deus. Porque o desprezível cai, continua caído e ainda traz outros para cair com ele. Mas aquele que pertence a Deus, ele cai, Deus o põe de pé, ele se arrepende, ele pede perdão, ele continua servindo, ele continua adorando, ele aguenta a pancada, ele escuta o choro, porque ele diz: Senhor, eu não te deixarei, eu não te abandonarei, eu permanecerei, santifica-me cada vez mais. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? Que nós só lembramos daquela queda, mas não prestamos atenção de como ele se levantou. Quem está entendendo o que Deus está dizendo para nós no dia de hoje? Não queira buscar a perfeição, porque nessa face de terra, nenhum homem, nenhuma mulher nasceu perfeito, somente um, que é o Senhor Jesus Cristo. Nele não há sombra, nele não há engano, nele não há nada. Mas os discípulos de Jesus negaram a Jesus. Os discípulos de Jesus quiseram matar as pessoas de Samaria. Os discípulos de Jesus Cristo se acovardaram e abandonaram ele. Mas sabe o que aconteceu? Eles se levantaram, eles se colocaram de pé, e eles foram se moldando pelo Espírito Santo. E o mesmo que negou a Jesus foi o que mais apanhou por ele. Mas imagine se nós fôssemos pregar o Evangelho e nunca mais fôssemos usar o nome de Pedro, porque ele negou Jesus 3 vezes. Ou não queremos falar daqueles que queriam sentar à direita, queriam ser os grandes no reino. Eu não quero, esse cara é soberbo, ele quer os primeiros lugares. Eles erraram. Se nós, em vez de olharmos as batalhas ganhas por Davi, e a maneira como Davi enfrentou a punição que recebeu da parte de Deus, na morte dos seus filhos, na guerra dentro da sua casa, se nós somente falássemos que Davi foi adúltero e assassino. Mas a Bíblia diz que ele é um homem que foi segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele caiu, mas depois levantou as suas mãos e disse: Pai, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. E se você ficar olhando só para a queda de Davi, você vai desprezar todos os salmos que ele escreveu? Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema, meu amado, é que nós olhamos o mal e contemplamos o mal e esquecemos todo o bem que a pessoa fez. Essa que é a diferença entre um homem de Deus e uma mulher de Deus, um coração que entra no santuário. O coração que vai entrar no santuário é um coração que é grato. É um coração agradecido. É um coração que procura ver o que as pessoas têm de bem, para olhar a coisa boa.
E muitas vezes nós atacamos homens de Deus, mulheres de Deus, autoridades, e esquecemos que muitas vezes a palavra que saiu da boca deles salvou a nossa vida. Quantas vezes um salmo de Davi ministrou meu coração e ministrou seu coração? Quantas vezes a vida de Abraão, oh meu Deus, ministrou na primeira quinta-feira da campanha, como fomos ministrados com a vida de Abraão e com a vida de Noé, mas Noé bebeu de sair pelado. E Abraão foi lá mentir no Egito, dizendo que a mulher dele era irmã, porque ficou com medo de morrer. Agora nós vamos pegar e desprezar as lições boas que ele nos deu, mas as lições ruins que ele nos deu também ele mostrou, que ele soube se levantar, e ele soube continuar no propósito de Deus, apesar de ter caído. Será que se nós fôssemos do tempo de Abraão, nós só iríamos falar da mentira dele no Egito? Será que se nós fôssemos do tempo, no tempo lá de Davi, nós íamos ficar de porta em porta dizendo: Davi adulterou, Davi adulterou, Davi adulterou, ele matou Urias? Nós íamos de porta em porta, e o grande trabalho e legado que ele deixou após isso, mesmo cometendo o erro que cometeu, sabe o que ele trouxe? Por amor que ele tinha a Deus? Olha para mim, a Bíblia diz que o tabernáculo de Davi trouxe a presença do Espírito Santo antes da morte de Jesus. O camarada amava tanto a Deus, ele tinha uma adoração tão pura e tão genuína no seu coração, apesar da sua humanidade, apesar da sua tendência pecaminosa, porque todos nós pecamos e todos fomos destituídos da glória de Deus. O Espírito Santo nem habitava dentro de Davi, e Davi conseguiu fazer um tabernáculo onde todo mundo ficava em volta da arca da aliança, celebrando e dançando por horas, quando a arca deveria estar no lugar santíssimo, que só o sacerdote pudesse tocar, mas quando Davi adorava, todo mundo podia chegar perto. O que você está olhando nos homens de Deus? O que você está olhando nas pessoas da igreja? Tem gente que não para em igreja nenhuma. Por quê? Porque olha o homem que cai. Por que você não olha o esforço que ele está fazendo para se manter de pé? E muitas vezes a gente fere a mão que nos levantou a vida toda. Então nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, dizer ao Espírito Santo nessa noite: por favor, meu Deus, Senhor meu Pai, eu sei que a sujeira do mundo sopra sobre mim, sopra sobre a minha família, sopra sobre a igreja. Hoje ninguém mais quer falar de pecado, ninguém fala mais isso nas igrejas, só se fala de prosperidade, só se fala, meu Deus, de bênçãos, de milagres, de cura, mas Deus vai olhar o nosso coração, e eu ainda falo essas coisas, porque eu não só quero ter uma grande igreja para que o mundo possa ver, eu quero levar você para o céu. E aquilo que Deus ensina é inegociável. E sabe o que? Nós precisamos permitir que o Espírito Santo arranque, por favor, temos que clamar e implorar para que Ele tire o véu. Porque a gente ouve tanto, vê tanto, escuta tanto, assiste tanto, que o diabo está trabalhando com essas imagens para dizer que isso tudo é normal. E não é normal. Não é normal. Não é normal, não é assim que Deus não quer. Que mantenha a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Caramba, gente. Olha as ofertas. Eu vou falar de coisas que a gente vê. Por exemplo, nós tivemos a oferta premiada, né? Nós temos a oferta premiada, que foi feita para ajudar na comunidade. Foi sorteado o primeiro mês o PlayStation, que nós ganhamos. No segundo mês nós sorteamos a bicicleta, e eu não posso sortear a moto, porque a gente diz que vai fazer e não faz. E depois a gente liga para as pessoas e as pessoas não respondem, manda mensagem, não vem resposta. Mas por que nós nos comprometemos? Ofertas, campanhas, preste atenção no que a pastora está falando, eu não estou brincando, é sério.
Sabe o que acontece? A palavra da gente não está tendo mais valor para a gente. Meu Deus, nós estamos perdendo o valor, nós estamos perdendo a honra com aquilo que nós nos comprometemos. E não é uma coisa ou outra, isso está virando generalizado. Nem com os compromissos que a gente tem com Deus, a gente está honrando. E nós precisamos acordar, porque nós não podemos nos acostumar com isso, não podemos, eu sacudo essa sujeira em nome de Jesus, porque isso não é para nós, porque o homem que vai morar com Deus, quando ele dá a sua palavra, ainda que ele tenha prejuízo, seja prejudicado, ele vai honrar o que ele falou. Nós precisamos trazer a consciência de que Cristo está voltando e que a IATM, essa família, vai subir com Jesus. E nós às vezes perguntamos: Deus, por que a tua presença não se manifesta tanto? Por que eu estou passando luta financeira? Por que eu não sinto o teu Espírito Santo? Porque Deus diz não. E nós fazemos o sim da gente. E daí a gente diz: Deus, agora eu vou dar um jeito. Nós não temos mais temor, mas precisamos trazer o temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a sabedoria de Deus é que nos enriquece. A sabedoria de Deus é que vai nos enriquecer, a sabedoria de Deus é que vai nos empoderar, a sabedoria de Deus é que não vai nos dar visão. Mas se nós não tivermos temor, a sabedoria não mora em quem não teme. Quem está entendendo? Quem está compreendendo? Nós precisamos honrar o nosso Senhor. Nós precisamos honrar o nosso Senhor, honrando o que Ele mais honra nele. O que Ele mais honra nele? A sua palavra. Se a tua palavra não tem valor, então você não é filho daquele que valoriza a palavra. Deus valoriza muito mais a sua palavra do que qualquer coisa desse mundo. Está sobre o poder dele, está sobre a autoridade dele, está sobre tudo. Minha palavra eu vou cumprir. E se ele disse que vai cumprir a palavra, ele vai cumprir. Ele revelou o que nós íamos fazer no planeta. Ele mostrou o estrago que ia acontecer. Ele mostrou as catástrofes que nós íamos prejudicar e provocar. Mas ele disse que viria para nos buscar. E ele vai vir. Para levar quem? Quem? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Quem anda em justiça. Quem fala a verdade. Quem não defama seu irmão. Quem despreza o que é desprezível e que defende aquele que é justo. Esse é o homem que Deus vem buscar. Essa é a igreja que Deus vai buscar. Vamos para frente, olha aí. Vamos lá. Versículo 5. Que não empresta seu dinheiro visando lucro, e nem aceita suborno contra o inocente. Às vezes a gente pensa que não aceita suborno, mas eu vou dizer um tipo de suborno que a gente aceita. Às vezes a pessoa é inocente, mas a gente quer ter moral com aquela pessoa que é importante. Eu sei que o cara é inocente, mas esse aqui é meu chefe. Né? Então eu não vou depor a favor do cara, eu vou depor a favor do chefe da empresa, se eu sei que o colega de trabalho foi lesado. Nós estamos aceitando o quê? Um suborno indiretamente. Estamos levando vantagem, estamos nos colocando do lado do que está errado, só porque a gente quer crescer na empresa. Não foi um suborno de dinheiro, mas foi o caráter que foi embora com isso. E nós temos tendências erradas. E nós precisamos começar. Você sabe que a gente ora muito por coisas, né? A gente ora muito por coisas, gente. Gente, como a gente ora por coisas. A gente ora por casa, a gente ora por carro, a gente ora para pagar o aluguel, a gente ora para a gente vender. Mas você sabia que se a gente orasse pelo nosso caráter, a gente não precisava orar por essas coisas?
Porque se nós orássemos para a nossa transformação, a Bíblia diz que aquele que se apresenta a Deus, né, com quebrantamento, um coração quebrantado, Deus não desprezará. Mas nós temos que quebrantar o nosso pé. Nós sempre dizemos que está faltando coisa para nós, está faltando casa para nós, está faltando dinheiro para nós, está faltando uma esposa para nós, está faltando um sapato novo para nós, está faltando uma viagem de férias para nós. Mas a gente nunca vai a Deus dizendo: Senhor, está me faltando o caráter de Cristo. Senhor, está me faltando perseverança. Senhor, está me faltando integridade. Senhor, está me faltando justiça. Senhor, está me faltando amor. Eu fiquei por 19 anos da minha vida loira. E um dia eu fui fazer uma retrospectiva da minha vida, de quando eu comecei a caminhar com Deus. E no tempo do caminho, no processo da minha vida com Deus, eu comecei a ver que eu havia perdido algumas coisas, algumas pérolas de muito valor na minha conduta, por conta das pedradas, por conta das traições, por conta das coisas que a gente viveu, do sofrimento. E eu comecei a ver que aquelas pérolas já não estavam mais em mim. E eu comecei a ver que, de repente, a imagem da pastora Ingrid estava desaparecendo. E eu não conseguia mais me lembrar de como eu era no início da minha fé, principalmente da minha pureza, de acreditar em todo mundo, porque eu acreditava. Aí sabe o que eu fiz? Eu fui lá, comprei a tinta da cor do meu cabelo, e eu disse: eu sou morena, não sou loira. E eu vou voltar, porque eu não queria voltar à cor do cabelo. Eu queria voltar à inocência. Eu queria voltar à minha essência. E eu pintei o meu cabelo e comecei a orar a Deus: Senhor, devolve a capacidade de acreditar nas pessoas. Devolve, Senhor, a pureza do meu coração e não enxergar maldade em tudo e em todos. E Deus começou a restaurar a minha vida. Porque nós, queridos, ganhamos de Deus coisas lindas. Tem coisas extraordinariamente lindas que Deus colocou na nossa vida, que Satanás ele vem para fazer com que a gente abra mão dos presentes que Deus colocou em nós: o amor, a bondade, a paciência, a misericórdia. Ele deu de presente para nós. O diabo vem usar pessoas maldosas para arrancar aquilo que, por inveja, porque muitas pessoas, olha para mim, não invejam o que você tem. Muitas pessoas se invejam de quem você é, da maneira com que você é amado pelos outros, a maneira com que você ama as pessoas, ou como as pessoas se relacionam com você. E aí o inimigo vem e ele tenta roubar de nós aquilo que Deus desenhou em nós. Quando isso começou a acontecer comigo, que eu me adoeci, eu pintei o meu cabelo e eu disse: eu sou morena. E aí veio a Lucy Vaz, trouxe uma mensagem naquele dia que quase me matou. E o título da mensagem era: eu sou morena. Quem lembra disso? Quem lembra? Levanta a mão. Eu quase morri ali, na semana que eu pintei meu cabelo. E Deus estava dizendo: você é minha morena, você é a minha menina amorosa, você é a que perdoa, você é a que aceita, você é a que abraça. Porque circunstâncias muitas vezes diziam: não, as pessoas não merecem. Mas as pessoas não merecem mesmo. Mas Deus merece que eu dê mais uma chance para Ele poder mudar o coração daquele que não merece. Mas o meu Pai merece que a gente dê mais uma chance, porque vai que Jesus, através de nós, possa transformar aquela pessoa. Quando eu recebo meus meninos de volta, eles não merecem voltar,
Porque muitos saíram falando mal da casa, falando mal de mim. O Beto sabe disso. Às vezes a gente vê até na internet. Aí o pessoal, você vai receber, você de volta. Falei, vou sim, porque eu tenho Jesus no meu coração. Ele não merece, mas eu quero dar porque Jesus Cristo morreu por essa pessoa. Jesus Cristo pagou um alto preço por essa vida. Jesus Cristo derramou seu sangue. E eu quero ser instrumento para que ele seja restaurado de novo. E se ele negar de novo, eu posso apresentar mãos limpas para Deus. E eu posso apresentar meu coração para Deus. Por quê? Porque eu dei a nova chance. Eu sou corpo de Cristo. Deus daria 70 vezes 7 chances. Porque eu não posso dar mais uma. Porque você não pode dar mais uma. Você tem que abrir o teu coração e não deixar que essas pérolas de valor sejam arrancadas de você. Volte a crer. Amém? Volte a ser uma pessoa boa. E se você nunca foi, porque nós conhecemos o nosso coração, nós sabemos quem nós somos. A Bíblia diz que o nosso pecado sempre está diante de nós, diante dos nossos olhos. Se você nunca foi, cria em mim, Deus. Faz em mim, Deus. Transforma-me. Coloca em mim a tua santidade, Deus. E Ele quer colocar, e Ele quer fazer. O problema é que nós queremos gerar o que nós não temos. Eu não tenho como gerar santidade em mim. Quem gera santidade em mim é aquele com quem eu me relaciono. Sabe por que Deus pede para que a gente o adore, o adore, o adore, o adore, o tempo todo o adore? Porque nós nos tornamos aquilo que adoramos. Veja os ídolos dos jovens. Quando os jovens começam a adorar os cantores de rock, o que eles se tornam? Se vestem igual, falam igual, vão usar droga igual. Quem está entendendo? Então, quando você adora a Deus, quando você se relaciona com Deus, quando você ama a Deus, a adoração, quando você coloca e expressa, ela vai fazer com que você seja transformado. Então, quero dizer para você, filho, adore a Deus. E eu creio que uma das maiores adorações que nós podemos dar a Deus, uma das maiores armas de adoração que nós podemos ter, é falar a verdade com Ele e dizer, Senhor, meu caráter está sujo, eu preciso que o Senhor limpe meu caráter. Senhor, eu fiz coisas que envergonharam o Teu nome. Eu agi com desobediência, eu agi com crítica, eu agi de forma errada, eu me comprometi e fiz de conta que não estava vendo quando me cobraram porque eu desisti da minha palavra. Não desista da tua palavra. Não desista, porque a tua palavra tem poder. E se você começar a quebrar com a tua palavra, quando você precisar declarar o teu milagre não vem. Da nossa boca sai vida e morte. Como nós temos usado a nossa palavra? Se nós honramos a nossa palavra, quando a nossa palavra sair, ela vai ser honrada. Mas se nem eu mesmo honro aquilo que eu faço, e falo e digo, olha lá, não aceite suborno, não aceite por razão nenhuma. Vira para mim para terminar. Porque aquele que assim procede, jamais será abalado. Pode subir o ministério de louvor, eu quero ter um minuto de ministração.